E o pior, né, professor? Eles usam o pior parâmetro possível que nós temos na meteorologia, que é a temperatura do ar. Mas o que é temperatura do ar? Temperatura do ar é simplesmente o resultado de um monte de outros fatores que são muito difíceis de serem ponderados, ou seja, medidos, mensuráveis, estão totalmente variáveis. E, ao mesmo tempo, ele pode servir de pré-fator, né, para começar um outro problema. Então, é simplesmente um estado transitório de uma situação. E os caras querem falar, não, a temperatura vai ser tanto, não sei o quê. Né, e é assustador. E aí eles fazem todo que é tipo de cenários, né? São cenários de computador, baseados numa hipótese fraudulenta, que é o CO2, que dirige o clima da Terra. Né? Então, quando você vai para a história do planeta, CO2 nunca dirigiu o clima da Terra, não dirige atualmente, portanto, não dirigirá no futuro, e os caras colam essa hipótese, que não tem fundamentação científica, como legítima. E por que ela é legítima? Olha só o pulo do gato. Porque os meus modelos de computador dizem que é, ok? Ó, e aí, o Sol não está se comportando igual ao meu modelo, então vamos parar de observar, né? Vamos parar de observar. Continuar com o modelo. E isso é um erro crasso epistemológico, quando a prova do seu argumento não são os fenômenos que acontecem no mundo real, mas aqueles que você simula no modelo. E o modelo é falso, ele está falseado. Né? Então, isso assim mostra que eles não estão fazendo ciência. Professor, mas eles usam supercomputadores. Ok, você pode usar supercomputadores para fazer mapa astral, que eu sempre falo. Não é por causa disso que a astrologia virou ciência. Supercomputador para fazer conta errada também. Exatamente. Se colocar a premissa errada, vai dar errado no fim. Né? Vai dar errado. O professor Kenichiro Sugio, que era um exímio geólogo aqui do Brasil, era o 01 da geologia no Brasil, falava, o computador tem duas coisas, entrada de lixo é igual saída de lixo, os modelos deles. E isso é tão verdade que, mesmo nos modelos de simulação de meteorologia, para saber o que vai acontecer no tempo, que é o prognóstico que é dado para a população, em determinado momento dos processos de integração, os computadores estão trabalhando simplesmente com lixo. Por quê? Porque os erros começam a aumentar tanto que vão criar chamadas ondas dentro do modelo, que a uma hora a informação ela já é menor do que o lixo dos erros que estão sendo produzidos. E aí você tem que dar um stop, né? Você para, porque dali para frente eu não sei mais o que você está fazendo. Né? Então, veja só, imagina agora o negócio lá para 100 anos, 80 anos. Agora já faltam 70, 75 anos, 80, né? Que eles estão falando aí. Não dá para entender isso, né? E ao mesmo tempo eles aumentam as barras de erro gigantes, assim, né? Aí o ano que vem cai dentro do lugar, dentro das barras de erro. Aí eles falam, viu, eu acertei. Falam, pô, mas você tá pondo barra de erro do tamanho do que acontece naturalmente? Desde que a primeira vez que eu ouvi essa ideia de aquecimento global, que agora eles já não usam mais essa expressão, usa a expressão mudança climática, né? E por falar nisso, o aquecimento global falhou hoje aqui, né? O senhor está em São Paulo também, né? Aqui falhou hoje o aquecimento global. Hoje aqui está mais esfriamento local, né? Eu estou mais para o sul do Brasil, aqui está mais esfriamento então global ainda. Está mais falhado ainda o aquecimento global. O ano passado, professor, por exemplo, nós tivemos marcas recordes na estação Amundsen-Scott, que está a 90 graus sul, né, da série toda, que começou aí no ano geofísico polar, em 1957, mas em 58 começa a registrar. Foi a menor marca. Aí, veja só, como eles sempre têm já um as na manga. Não, mas os extremos climáticos também vão aumentar. Quer dizer, qualquer coisa que aconteça na natureza, no final das contas é que eu falo. Qualquer coisa que aconteça... uma carta super trunfo, né? É super trunfo, exato. A ciência virou o jogo do super trunfo. Virou. O cara tira uma carta, é uma singularidade, algo que só acontece ali, ou, como você disse, acontece na simulação que ele fez. Isso. E aí tá resolvido. Olha, mas eu tô olhando o Sol ali, ó. Ele tá ali, não tá nesse lugar ainda. Não, você está olhando errado. Não olhe para cima, né? Você falou uma coisa muito interessante, professor, porque eu tinha um tutor, que é o professor Paulo Marques dos Santos, já aposentado há muito tempo, há mais de 90 anos, e ele é um dos fundadores do Instituto Astronômico e Geofísico da área de meteorologia, só que ele era astrofísico solar. E aí um russo veio para o Brasil, né? E
preparou todo o equipamento que queria ver o Sol, ele conta essa história sensacional, né? Ele pega as equações, tal, blá, 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 blá. Aí falou, mas não tá lá o negócio. Aí os caras falaram, mas professor, o senhor tá no hemisfério sul, tem que colocar o sinal de menos. Aí, ai, meu Deus, eu esqueci, pra você ver. Essa semana eu gravei uma aula no meu curso e a gente falou um pouco sobre um aspecto dessa arrogância científica, né? Que é a ideia de, olha, é ciência, então você tem que engolir, né? E um desses aspectos, eu acredito que seja uma espécie de cronocentrismo, né? A ideia de que nós vivemos na época mais avançada de todos os tempos, todos os nossos antepassados são burros, né? Nós sabemos muito mais do que eles, e assim, e nós não vamos cometer os mesmos erros e vamos poder planejar o futuro, porque nós já sabemos tudo, né? Em cada área você nota esses traços dessa arrogância, né? Que é completamente anticientífica. E eu acho que o cronocentrismo, essa ideia que tudo que é anterior é velho, é ultrapassado, é superado, né? Enquanto que hoje nós somos os malandrões que não vão cometer os mesmos erros daqueles ingênuos bobinhos lá, né? E aí o Edu Magno, um aluno lá, não sei se ele está aí, acho que ele está aí, ele notou como essa questão do cronocentrismo, né, a ideia de que já sabemos tudo, já sabemos como as coisas vão se desenvolver no futuro, acho que é o mais violenta na tua área, né? Na meteorologia, essa ideia de que, olha, nós controlamos, já conhecemos todos os fatores, né? Queria que você falasse um pouco como você vê isso com seus colegas, assim. Você acha que, na verdade, ele acredita mesmo que aquelas contas, aquelas previsões são verdadeiras, ou você acha que ele está falando da boca para fora porque já parte do rolo compressor dessa ideologia, vamos chamar assim? Eu acho que muitos desses novos acreditam sim. Eles acham que, por exemplo, que a meteorologia dinâmica supera a meteorologia sinóptica, né? Quando, na verdade, de novo, aquele erro epistemológico crasso que eu falo. A dinâmica Posso te pedir só para você explicar? Sim. Que aqui a gente dá Red Pill no copo, mas a gente também tem Red Pill na mamadeira. Não, né? Sem problema. Não abandona. Queria que você explicasse um pouco essa diferença das duas, sim, até porque eu também não entendo isso. Porque quando você parte assim para... Vamos primeiro fazer elencar os passos do método científico, porque aí vamos só fazer uma puxada toda do que o professor perguntou e até falou, né? Primeiramente, a ciência, então, parece que ela dá a voz... Não, o Popper já falou, ciência é calcada em lama. A qualquer momento ela pode ser derrubada. Qualquer artifício, qualquer hipótese, qualquer teoria, e a lei é muito mais difícil, mas qualquer momento ela pode ser derrubada. Não interessa o número de pessoas, então falar que tem não sei quantos % de negro que fala isso não interessa, não existe consenso. Consenso é um conceito político, não vale para a ciência isso. Tá? Então, porque o grupo maior quer fazer isso. Bom, sempre onde a maioria esteve, ela esteve errada, e a própria ciência demonstrou isso em vários aspectos, né? Isso é muito importante de ressaltar. Então, dentro do método científico, um envelope científico, que é um pedacinho muito pequeno do pensamento humano total, isso aí também é importante a gente dizer, porque o pessoal está inflando a ciência, e ela não é absolutamente nada disso. Ela é uma coisa muito pequenininha, do qual tem que passar por a premissa da observação, da descrição, do levantamento da hipótese para corroboração da teoria. Só que nesse passo aqui, né, que é um só, na verdade, ela tem que trazer as evidências. Modelo, por exemplo, não é evidência, pessoal, só para recordar aqui o começo da nossa apresentação. Então, modelo não é evidência, porque o modelo pode ser descartado, então não vale como prova. E depois, professor, que o pessoal está esquecendo, que é o quarto passo, por isso que eu coloquei os dois dedos juntos aqui, não é que eu sou de vulcano, não. O quarto passo, que é a reorientação do pensamento científico, e isso daqui é o que está faltando da nossa parte da filosofia. Porque, eu errei aqui, então logo, ou eu teorizei errado, que é o terceiro passo, não descrevi alguma coisa, ou esqueci de ver alguma coisa, ou não enxerguei essa coisa. Então a ciência está totalmente dinâmica, então falar que ela é absurdo. Então eu concordo mesmo em que isso aí não tem sentido.
Então, voltando agora nessa parte dos modelos, quando a gente fala de uma coisa dinâmica, de uma coisa sinóptica, então sinóptica, né, vem de visão simultânea, por isso que eu não gosto de tirar esse P, né? Senão fica sinótica, parece que é audição simultânea, mas o portuguesismo nosso foi destruído por um senhor sensacional, que todo mundo já sabe qual é, não preciso nem dizer o nome dele aqui, porque eu não gosto de falar palavrão, né? Mas ele acabou com o português, e você vê todo mundo falando sinótica, não, é sinóptica, meu, é optus, né? Ok, então a visão simultânea, veja só, vai naquele primeiro ponto que é a observação. E a dinâmica, quer dizer, eu já entendi como as coisas mais ou menos funcionam, então vem da parte descritiva e da parte que você pode matematizar isso daí. Então, fazer a parte matemática, explicar em equações, né? Por isso que a própria escola da meteorologia, na verdade, ela tem duas. Tem a escola do clima, que é da ciência geográfica, e tem a escola do clima que vai para a ciência meteorológica. Isso é um rompimento que acontece mais ou menos aí no século XIX, porque o aporte teórico que a geografia trazia não era suficiente para o que se predestinava a fazer para a área de meteorologia, que é fazer prognósticos com mais exatidão, coisa que ainda está sendo perseguido, tá? Então, é por isso que chega nessa parte da sinóptica e da dinâmica. Então, um bom meteorologista sinóptico é um cara que sabe observar muito, carrega uma bagagem de feeling mesmo, aquela coisa que parece pajé, porque não é isso, é porque o cara tem um sentimento de clima, de tempo, que ele consegue entender algumas assinaturas locais. Então, se ele está num lugar onde ele trabalha, ele fala, meu, sempre que vem esse vento acontece tal coisa. Hoje, obviamente, com todo o aparato tecnológico, você dá mais suporte para essa sensibilidade que você tem como profissional, né? E você pode passar isso depois para a parte dinâmica, que é a parte mais descritiva. Não pode ser o contrário, né, professor? Agora faz sentido, né? Porque o dinamismo ali, ele foi expresso pelo aquilo que você observou. Então, os caras hoje já estão até invertendo isso. Na meteorologia dinâmica manda na sinóptica. Você chega na meteorologia, os caras estão vendo equações. Eu falei, cara, o que vocês estão vendo aqui? Não, mas essa equação, não. Essa equação aqui tinha que ter explicado no que você está vendo no mundo real. Porque quando os modelos começarem a cuspir respostas lá de saída de modelo, você, meteorologista, tem que validar com o seu conhecimento, a sua bagagem, aonde o modelo está errando. E essa escola já praticamente está inexistente no Brasil. Tá? Nos Estados Unidos ela ainda é forte. A escola não, da observação. Não só da observação, mas esse feeling que o profissional tem de quando os modelos, como modelos são muitas linhas de código de computador, que você joga todos os dados lá dentro, e ele vai fazer a interpretação em equações de onda, equação de estado, de energia, etc. e tal, depois ele sai uma resposta, ó, prognóstico, quer dizer, o retrato do que vai acontecer na atmosfera daqui 12 horas é esse. Aí você fala assim, bom, eu acho que a posição dessa frente fria aqui, você exagerou, modelo. Por quê? Porque não está ventando tanto aqui, não tem isso aqui. Então, o meteorologista tem que ter esse gabarito de falar, ó, o modelo está errando aqui, não estou dando isso aqui com certeza. Tanto é que a meteorologia da aviação, por exemplo, da Força Aérea Brasileira e de outras, você tem até os códigos PROB, né? PROB 30 e PROB 40. Por que isso? Eu falo, olha, vai acontecer isso aqui dentro de um prognóstico de tempo, mas há uma possibilidade de 30% de ele desviar para uma outra coisa. Então, veja só, você tem um prognóstico principal, mas você tem um trunfo na manga que, olha, está previsto, provavelmente daqui às 17 horas, que vai ter linhas de trovoadas aí. Então você tem que ficar esperto, piloto, né? Por quê? Porque tem umas assinaturas que nos levam a isso. O PROB 40 já é bem complicado de o cara usar, por quê? Né? Isso é interessante, pouca gente sabe. Porque, veja só, um bom prognóstico tem que ter pelo menos uma condição estatística de acontecer de 70%. Né? Se você joga um PROB 40, já falou que o seu prognóstico principal caiu para 60%, né? Pô, mas aí, se chegar em 50%, professor, pega uma moeda e joga para cima, cara ou coroa, é a mesma coisa que os computadores estão fazendo. Tem 50% de chance. Né? As pessoas não entendem isso. Mas peraí, gente, você gastou 10 milhões... Tem 50% milhões... de chance de morrer nos próximos então, anos. É aquela coisa. Então, se eu for fazer um prognóstico de 50%, eu jogo o cara ou coroa, porque todo o processo de computação que você está fazendo, análise e tudo, é igualzinho prognóstico, a probabilidade do que você está jogando na moeda.